Olá, olá a todos, que a graça e a paz do nosso Deus acompanhe a sua vida. Agora são 18 horas e 55 minutos, certo? Daqui a pouquinho nós estaremos aqui iniciando mais uma vez, através desta live, o estudo do livro do Apocalipse. Este livro que para muitas pessoas tem sido um livro de difícil compreensão. Por quê? Por causa das figuras de linguagem que o apóstolo João ele se apropriou aqui, ele utilizou para poder transmitir a visão que o Senhor Jesus tinha lhe concedido. Por isso que para muitas pessoas tem sido de difícil compreensão o livro do Apocalipse. Mas Deus tem nos dado a graça, Deus tem nos dado compreensão deste livro profético, que fala desde a primeira vinda do Senhor Jesus à terra até os eventos que antecedem a segunda vinda de Cristo e também os eventos que acontecerão com a segunda vinda de Cristo, para levar a sua igreja, e também os eventos posteriores que vão acontecer, que é o julgamento dos ímpios, dos adoradores da besta, daqueles que prostraram-se e adoraram o dragão, o falso profeta, aqueles que negaram a sua fé no Senhor Jesus. 18 horas e 57 minutos. Eu quero que você convide aí, chame aí pessoas para adentrar esta live, tá certo? Convide aí amigos, familiares, porque eu tenho certeza que o que nós vamos abordar hoje, aqui do livro do Apocalipse, vai abrir mais o nosso entendimento. Vamos falar aqui sobre a descrição da grande meretriz. Quem é esta grande meretriz, a prostituta espiritual que a Bíblia Sagrada ela se refere? E além de nós aqui descobrirmos quem é essa grande meretriz, nós vamos ver o que ela realiza neste mundo. Não somente agora, mas desde o início do mundo, essa grande meretriz, ela sempre foi usada pelo dragão para causar algo no ser humano. Nós vamos ver tudo isso aqui na palavra de Deus, certo? Esse capítulo 17 é um capítulo muito esclarecedor, até porque ele é esclarecedor no que diz respeito para nós não sermos enganados, nós não sermos iludidos neste mundo, porque, como se diz um certo ditado aí popular, que de boas intenções o inferno está cheio. E olha, por um lado tem até um verdadeiro sentido. Muitas pessoas dizem, mas o que basta é a intenção do coração. Não é só a intenção do coração, porque a pessoa pode estar até com uma intenção supostamente boa no coração, mas as suas atitudes, elas levaram essa pessoa a usar meios que vai desagradar a Deus e vai lhe distanciar de Deus. Então não basta apenas ter boa intenção no coração. Enfim, nós vamos nos aprofundar na palavra de Deus daqui a pouquinho. Vai ser agora 19 horas, certo? 19 horas, pontualmente agora. Enquanto nós vamos aqui falando sobre o texto do Apocalipse 17, a descrição da grande meretriz, repito, vai chamando as pessoas aí. Chama a tua família, chama teus vizinhos, teus amigos para entrarem nesta live, eles acessarem
a página da Igreja Nova Esperança. Aqui no capítulo 17, no primeiro versículo, diz assim: veio um dos 7 anjos que tem as sete taças e falou comigo dizendo: vem, mostrar-te-ei o julgamento da grande meretriz, que se acha sentada sobre muitas águas, com quem se prostituíram os reis da terra, e com o vinho de sua devassidão foi que se embebedaram os que habitam na terra. Então observa aqui que na visão que João teve, a grande meretriz, ela se acha sentada sobre as águas. A gente sabe que águas, aqui no livro do Apocalipse, representa povos, nações, representa pessoas. Então isso quer dizer o quê? Que essa prostituta espiritual, a grande meretriz, ela tem influência sobre as nações. Olha a visão que João teve. Quem é essa grande meretriz? Senão uma religião apóstata, uma religião pagã, uma religião falsa, e que tem influência sobre toda a terra, sobre todas as nações, sobre todas as pessoas, inclusive sobre os reinos. Aqui fala de governantes, de líderes de países, de estados, de municípios e etc. E a Bíblia diz aqui, com quem ela está sentada sobre as águas, ou seja, tem domínio, influência sobre as nações, com que se prostituíram os reis da terra. Ou seja, essa grande meretriz, ela tem uma influência muito grande nas autoridades do mundo, aonde ela tem feito com que as pessoas elas venham cair no erro em que o dragão deseja que as pessoas caiam no erro. E aí a gente vê tanta ganância neste mundo, a gente vê tanta devassidão neste mundo, a gente tem visto cada dia mais a falta do amor dominando as pessoas, não é verdade? Cadê o amor hoje em dia entre as pessoas? Está se cumprindo aquilo que o próprio Senhor Jesus disse, que por se multiplicarem as iniquidades, o amor de quase todos se esfriará. E quem é que tem acesso para levar o povo à iniquidade, senão a grande meretriz, que tem influenciado, que tem tido controle sobre as nações? Influência, esse controle quer dizer influência, para levar as pessoas ao que? Prevaricarem contra as coisas sagradas, que tem induzido as pessoas ao erro. Esta é a grande meretriz. Daí você já está compreendendo quem é essa grande meretriz, essa religião apóstata, que tem distorcido a palavra de Deus, que tem influenciado as pessoas a viver no engano, a viver no erro. E diz aqui mais, ainda no versículo 2: com quem se prostituíram os reis da terra, e com o vinho de sua devassidão foi que se embebedaram os que habitam na terra. Você sabe que uma pessoa embriagada, uma pessoa bêbada, é uma pessoa que perde o equilíbrio, perde a noção, perde a razão. E não é assim que a população da terra está vivendo, cada dia mais acentuada? Não estão agindo mais racionalmente. Uma pessoa embriagada perde a razão, o controle do seu raciocínio. Uma pessoa bêbada, ela não raciocina direito, não é verdade?
Uma pessoa embriagada fala o que não deve, toma atitudes que não deve, por quê? Perdeu o raciocínio, perdeu o equilíbrio. Uma pessoa ela embriagada, bêbada, ela vive caindo pelas estradas fora. E como que hoje em dia a sociedade, como que hoje em dia os habitantes da terra, eles estão vivendo, se não é exatamente desta forma? E tudo isso, Satanás está usando quem? A grande meretriz, para influenciar as pessoas ao erro. Observe que ontem, domingo, dia 29, aqui no culto online à noite, eu citei sobre, que ontem nós estudamos sobre o capítulo 16, ontem à noite, 15 e 16, melhor dizendo. E a gente citou aqui de uma prática pecaminosa em que Satanás tem induzido as pessoas na terra a praticarem, que isto é contra os princípios de Deus, é contra os mandamentos de Deus, é contra o querer de Deus. Práticas estas que é o homossexualismo, o lesbianismo, mas nós falamos também sobre o incesto, uma prática que tem sido praticada em muitos lugares. E hoje, por incrível que pareça, eu vi uma notícia de um menininho, se não me falha a memória, de 9 anos. Se não me falha a memória, de 9 anos. Ou é de 6, eu acho que é de 9 anos. Que ele já casou pela segunda vez com uma mulher de 60 e poucos anos. 62 ou 68 anos. Olha uma atitude errada que o mundo tem aceitado como uma coisa normal. Olha a influência que Satanás tem tido sobre o ser humano. Olha a influência, uma coisa que é tão clara, que não tem cabimento, uma criança casar. Aí estava lá, batendo foto, e postaram uma senhora já idosa, de quase 70 anos, beijando uma criança que tinha idade para ser neto, bisneto dela. Mas o mundo, aplaude uma coisa dessa. Aí fala que nós somos retrógrados, que nós que vivemos pela palavra de Deus é que somos errados. É o vinho da grande meretriz que tem embriagado o mundo. Aquilo que o próprio profeta Daniel, em uma das suas palavras lá do livro de Daniel, ele diz que nos finais dos tempos as coisas elas ficariam distorcidas. O que é certo se tornaria na cabeça das pessoas errado, e o que é errado se tornaria certo. E a embriaguez que Satanás tem feito com que o ser humano esteja embriagado. Para quê? Para que eles percam o equilíbrio, percam o domínio, percam o raciocínio, que é mais fácil para serem o quê? Manipulados. É mais fácil para que essas pessoas sejam guiadas cada dia mais ao erro e automaticamente se afastando de Deus. Versículo 3: transportou-me o anjo em espírito a um deserto e vi uma mulher montada numa besta escarlate, besta repleta de nomes de blasfêmia, com 7 cabeças e 10 chifres. Nós aprendemos esses dias atrás sobre ali o surgimento, das 2 bestas. Essa palavra besta significa o quê? Uma fera, um monstro. E o que significa cabeça? Cabeça é federações, nações, países. E os chifres é poder, é força.
Então observa aqui o texto sagrado. João, uma visão, ele teve o quê? Uma mulher montada numa besta escarlate, num monstro. E essa besta repleta de nomes de blasfêmia. É isso que Satanás, é isto que o dragão, é isto que o anticristo, é isto que o falso profeta, é isto que a Babilônia sempre fizeram e farão até o grande dia do julgamento. É blasfemar contra Deus, como o caso que eu acabei de citar, uma criança casando com uma senhora de quase 70 anos. Isso é uma blasfêmia contra Deus. Isso é uma blasfêmia. Está blasfemando, está distorcendo o verdadeiro sentido da palavra de Deus. Para a sociedade, não todos, mas para muitos, tem sido normal um homem se relacionar com outro homem. Quando eu digo se relacionar, você sabe, estou falando intimamente. O certo para eles é errado. Qual é o certo? Homem casar com mulher, e não homem com homem, não mulher com mulher. Então tudo isto, essa indução, vem do inferno ao ser humano. Para quê? Para atingir a Deus. Satanás quer o que? Atingir a Deus. Como? Afetando aqueles que foram criados para o louvor de Deus, para a glória de Deus, que é o ser humano. Afetando o ser humano, na cabeça de Satanás, ele está atingindo a Deus. Versículo 4. Então observa ali, perdão, o 3 ainda, que essa besta tem nomes de blasfêmia, com 7 cabeças e 10 chifres. Ou seja, junto com a besta, junto com o anticristo, e também a besta que emerge do mar, é o que? É um sistema militar, econômico mundial e também religioso. Ou melhor, político. Essa é a primeira besta que emerge do mar. Um sistema militar, um sistema político e um sistema econômico mundial. Este é a primeira besta que surge do mar. E claro, quem vai estar governando esses 3 sistemas? O anticristo. E do lado do anticristo, o falso profeta, que é a besta que emerge da terra. E junto, olha só, o dragão está por detrás de tudo isso, que é o diabo, a antiga serpente, comandando a besta que emerge do mar. Repetindo, sistema político, militar e econômico mundial, dominado por quem? Guiado pelo anticristo, auxiliado pelo falso profeta, e o que? Usando a grande meretriz. Esses 4 aqui, unido, é que eles estão o quê? Tentando batalhar contra Deus, destruir o povo de Deus, afastar o povo de Deus. Porque Satanás sabe que o dia dele está próximo, o dia da sua condenação está próximo, e ele não quer ser condenado sozinho. Por isso que ele usa a besta que emerge do mar, a besta que emerge da terra, usa a Babilônia. Os 3 aliados com o dragão. Versículo 4 agora. Achava-se a mulher vestida de púrpura e de escarlata, adornada de ouro, de pedras preciosas e de pérolas, tendo na mão um cálice de ouro transbordante de abominações e com as imundícias da sua prostituição. Observe o poder que essa Babilônia ela tem, a influência que ela tem. Para quê? Para enganar. Satanás sabe muito bem, queridos, que o ser humano é atraído
pelo que vê. Muitas pessoas têm sido enganadas pelo mundo afora pelo que eles enxergam. Foi exatamente a que o Espírito Santo me faz recordar da tentação que Satanás fez Jesus passar, e como também Eva. Vamos falar de Eva. Qual foi a ordem desculpa, que Deus tinha dado para Adão e Eva? Coma de qualquer fruto que está no meu jardim, menos da árvore que está no centro. O dia que vocês comerem daquele fruto, vocês vão morrer. O que Satanás fez? Você pode ler lá em Gênesis. Ele viu um dia que Eva estava isolada, estava sozinha. Seu marido estava para outro lado e ela para outro. E ela estava ali o quê? Andando pelo jardim. E chegando próxima da árvore que Deus tinha dito, não coma do fruto daquela árvore. O diabo fez o quê? Fez Eva olhar para o fruto daquela árvore e desejar, cobiçar. E aí ele diz, ele começa a incentivar Eva a comer do fruto. É assim que o diabo faz. Até o que? Ou a pessoa resiste firmemente ele e ele se ausenta por algum tempo, ou ele domina. No caso de Eva e Adão, ele dominou. No caso do Senhor Jesus, a Bíblia diz que Jesus, após ser batizado nas águas e receber ali o Espírito Santo levou ele para onde? O deserto. Ele ficou lá 40 dias em consagração, em jejum. A Bíblia diz, tendo Jesus fome, eis que o diabo se apresentou. E aqui eu já tiro uma lição para a gente. Sabe quando é que Satanás se apresenta para uma pessoa? Na sua maior necessidade. Qual era a maior necessidade de Jesus naquele momento? Comida e água. Jesus estava em consagração. Aí o diabo fala, olha, se tu é filho de Deus realmente, transforma essas pedras em pães e come. O diabo, ele gosta de fazer a pessoa querer se mostrar. Porque o diabo sabe que o ser humano gosta de ser ovacionado, aplaudido. Isso, faz o ego aflorescer. Só que com Jesus ele caiu do cavalo. Jesus disse, não, nem só de pão viverá o homem. Ou seja, Jesus não negou que ali a sua carne estava necessitada de alimento. Só que Jesus diz, não é só de pão que o homem vive, mas sim de toda palavra que procede da boca de Deus. E uma outra tentação, o diabo fala para ele, olha, se tu se prostrar e me adorar, eu te dou todo o domínio dos reinos, porque me foi entregue. Querido, quando que foi entregue o domínio da terra a Satanás? Quando Adão e Eva desobedeceram a Deus. Quando que nós entregamos o controle da nossa vida para Satanás? Quando a gente desobedece a palavra de Deus. Entende agora por que Satanás ele usa a grande meretriz, a Babilônia, para influenciar o ser humano ao erro? Para quê? Para que Satanás tenha controle na vida daquelas pessoas. Está compreendendo a palavra de Deus? Mas o que Jesus disse para Satanás? Não, Satanás, só adorarei ao Senhor, mais ninguém. Mais ninguém. Então é assim que o diabo ele tenta atrair as pessoas. E olha a visão que João tem aqui dessa mulher, dessa meretriz, dessa prostituta espiritual, que é a mãe de todas as religiões falsas, as religiões apóstatas. Olha a visão, como é que ela é chamativa. Vamos ler ali outra vez. Achava-se a mulher vestida de púrpura e de escarlata, ou seja, mostrando ostentação, adornada de ouro e de pedras preciosas e de pérola.
chama a atenção de qualquer um. É ou não é verdade? Chama a atenção. Olha o poderio, olha a força de influência que esta grande meretriz ela tem no mundo, para atrair o que? As pessoas para ela, para que as pessoas atentem no que elas irão falar, e além de atentar, recebam, aceitam. Tendo na mão um cálice de ouro, ou seja, esse cálice por fora, belíssimo, maravilhoso, espetacular, de ouro por fora. A questão não é o cálice por fora, o que tinha dentro do cálice. Transbordante, quer dizer, não estava apenas com uma certa medida, e nem apenas cheio, estava transbordando de abominações e com as imundícias da sua prostituição. Você recorda quando aquele texto sagrado que Jesus disse: a boca fala o que está cheio do seu coração? A boca fala o que está cheio do coração. O intuito dessa meretriz aqui, essa grande meretriz, a mãe de todas as religiões falsas, o intuito dela é fazer as pessoas serem condenadas junto com ela, junto com o falso profeta, junto com o anticristo e junto com o dragão. Por isso que ela tem força, ela tem ali poder para influenciar as autoridades políticas, influenciar no que diz respeito à economia mundial, e tem também como influenciar na parte militar, porque é o que o anticristo ele vai fazer. Ele vai ser o cabeça de 10 chefes de 10 nações. Nós vamos ver daqui a pouquinho que, unido esses 10 chefes de 10 nações, junto com o anticristo, junto com o falso profeta, com a grande meretriz, e liderada pelo chefe maior deles, que é Satanás, o dragão, eles vão tentar lutar contra o Cordeiro, contra Jesus e contra a igreja salva. Só que eles não vão prevalecer. Quem que consegue prevalecer contra Deus? Quem? Satanás quis prevalecer lá no reino de Deus. Deus o precipitou para a terra. E um anjo, um querubim cheio de luz, iluminado, virou Satanás, demônio. Versículo 5: na sua fronte achava-se escrito um nome, um mistério: Babilônia, a grande, a mãe das meretrizes. Então você observa que não tem uma meretriz, existe uma mãe, a mãe da meretriz, das meretrizes e das abominações da terra. Tudo que é abominável aos olhos de Deus e que prevalece sobre a terra, olha quem é aqui, ó, é a grande Babilônia. É ela que gerou outras meretrizes para ser o que? Influenciadores do inferno na terra. Satanás é espírito. Como é que ele vai influenciar uma pessoa se ele é espírito? Ele tem que usar alguém, ele tem que usar um sistema, e esse sistema há pessoas. Entendeu agora? Satanás usa um sistema, e que esse sistema tem pessoas liderando, e através de tudo isso, Satanás por detrás influenciando as pessoas ao erro, influenciando as pessoas a não acreditar em Deus, a não confiar em Deus, a não obedecer a Deus. Para quê? Para que Satanás tenha todo o domínio da vida dessas pessoas em suas mãos. Como Adão e Eva entregaram o domínio da terra só para Satanás, quando uma pessoa desobedece a Deus, automaticamente está obedecendo a Satanás, está entregando o controle da sua vida e de tudo que lhe pertence a quem? A Satanás. Versículo 6:
Então vi a mulher embriagada com o sangue dos santos e com o sangue das testemunhas de Jesus. E quando a vi, admirei-me com grande espanto. O anjo, porém, me disse: por que te admiraste? Dir-te-ei o mistério da mulher e da besta que tem as 7 cabeças e os 10 chifres, e que leva a mulher. A besta que viste era e não é, está para emergir do abismo e caminha para a destruição. Então, Satanás sabe que tudo que lhe pertence, todos os aliados dele, o dragão sabe que o que? A sua destruição já está decretada. O diabo sabe que não vai conseguir vencer o cordeiro, não vai conseguir vencer a Deus. E aqueles que habitam sobre a terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo, se admirarão, vendo a besta que era e não é, mas aparecerá. Ou seja, essa revelação aqui quer dizer o quê? Que vai haver nesse período aqui uma confusão ali no reino de Satanás instaurado na terra. Eles vão se perturbar um ao outro. Não vai haver mais consenso do falso profeta com o anticristo, com a Babilônia. Um vai divergir de opinião de outro. Por isso que está dizendo aqui que a besta era, mas não é mais. Mas ela vai voltar. Ela vai voltar a aparecer. Vai haver uma confusão. E depois, essa besta vai voltar a ter, por um certo tempo, um controle de novo. Aqui está o sentido que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes, nos quais a mulher está sentada. São também 7 reis, dos quais caíram 5. Um existe e outro ainda não chegou. E quando chegar, tem de durar pouco. Ou seja, o governo do anticristo. Aqui João está especificando aqui, dando, um entendimento a um tópico maior do que quando o anticristo se manifesta. Este vai ser o que? A autoridade, a última autoridade. A última autoridade. Só que o tempo dele será breve, será pequeno. 11. E a besta que era e não é, também é ele, o 8º rei, o anticristo, e procede do 7 e caminha para a destruição. Os 10 chifres que viste são 10 reis, os quais ainda não receberam o reino, mas recebem autoridade como reis com a besta, durante 1 hora. Tem estes um só pensamento e oferecem à besta o poder e a autoridade que possuem. Ou seja, esses 10 governantes de 10 nações vão conceder toda a autoridade, todo o domínio a quem? Ao anticristo. 14. Pelejarão eles contra o cordeiro, e o cordeiro os vencerá. Aleluia. Pois é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Vencerão também os chamados eleitos e fiéis que se acham com ele. Entendeu agora? Quem é a igreja remida? Quem é aqueles que compõem a igreja santa, a igreja salva, que estará com o Cordeiro e com o Pai? Olha aqui, características, marcas de quem será salvo. Vamos ler aqui de novo? Vencerão também, parte final do versículo 14, os chamados eleitos e fiéis. Meus amados, quem é salvo, está aqui, é fiel. Não importa a condição da sua vida,
Não importa como você está, se tudo está indo bem na tua vida ou se você está passando por luta. Quem é fiel a todo tempo. Quem é fiel não é fiel só na bonança, é fiel na tempestade. Quem é fiel não ama os prazeres do mundo e nem a própria vida, ama a Deus. Quem é fiel, quem é eleito, quem é salvo, está pronto a qualquer momento, se preciso for, morrer por Cristo, mas não nega a Cristo. Esses serão os que serão salvos. Versículo 15: falou-me ainda, as águas que viste, onde a meretriz está sentada, são povos, multidões, nações e línguas. Então observa quem é essa meretriz. Ela tem influência sobre o mundo. E eu te pergunto, que religião falsa que tem influência no mundo inteiro? Entendeu agora? Se não é a religião que distorce a palavra de Deus, se não é, ela é a mãe das outras religiões falsas, que induz as pessoas ao pecado, induz a idolatria, induz a fornicação, induz a prostituição. Entendeu agora? Ela tem influência sobre todas as nações e todos os povos e línguas. Está aqui na palavra de Deus. As águas que viste, onde a meretriz está sentada, são povos, multidões, nações e línguas. Os 10 chifres que viste e a besta, esses odiarão a meretriz e a farão devastada e despojada, e lhe comerão as carnes e a consumirão no fogo, porque em seu coração incutiu Deus que realizem o seu pensamento, o executem a uma e deem à besta o reino que possui, até que se cumpra as palavras de Deus. A mulher que viste é a grande cidade que domina sobre os reis da terra, a Babilônia. Então, queridos, o anticristo vai ter controle sobre essa grande prostituta espiritual, sobre essa grande religião apóstata. É isso que a palavra de Deus está falando. Então, meus amados e queridos amigos, irmãos da fé, entenda agora porque a gente tem que aproveitar esse tempo da misericórdia de Deus. Por que nós temos que aproveitar esse tempo e nos consertar com Deus? Porque a gente está vendo com que as profecias deste livro já estão se cumprindo. Aqueles que não acreditam, cada um tem direito de opinião, cada um tem direito de crer ou descrer, de concordar ou não. Mas, querido, está aí acontecendo o que a Bíblia Sagrada diz que vai acontecer. Então a gente pode observar que em breve o Cordeiro vai voltar. Em breve Jesus, ele vai reunir o seu povo e vai tirar deste mundo para quê? Para que então o juízo de Deus, sem mistura de misericórdia, seja derramada sobre os ímpios. Por enquanto, o juízo de Deus está vindo sobre a terra misturado com misericórdia. Deus está tendo misericórdia do seu povo, Deus está tendo misericórdia daqueles que se arrependam e o reconheçam como o único Deus e como o único Salvador. Só que depois que Jesus tomar a sua igreja, depois que Jesus arrebatar o seu povo para o céu, aí, meu amado, aí vai ser derramada as 7 taças da cólera de Deus sobre todos os ímpios. Aí não vai ter mais misericórdia. Então, meus queridos, nós iniciamos aqui
a sexta sessão. O Apocalipse é dividido em sete divisões, 7 sessões. E as 7 sessões, ela fala de uma coisa só: da primeira vinda de Jesus até a consumação da segunda vinda. Só que em cada sessão, aqui na visão de João, ele dá alguns detalhes específicos e a mais de cada evento. A gente viu ali sobre as 7 igrejas, que são 7 candeeiros. A gente viu ali sobre as 7 trombetas, os 7 selos. Então a gente já viu sobre as 7 taças. A gente viu ali no capítulo 15, no capítulo 16. Então, meus amados, tudo está se encaixando. Então, meus queridos, se você está longe de Deus, se volte para Deus. Ainda é tempo da misericórdia. Ainda estamos vivendo o tempo da graça de Deus. A salvação é pela graça, mas não é de graça. Guarda isso. A salvação é pela graça, pelo favor que nós não temos, favor de Cristo, mas não é de graça. Jesus pagou um alto preço. E ele disse: se alguém me segue, se alguém quer chegar onde eu vou chegar, Jesus disse: negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Se nós queremos chegar na presença do Pai, no reino de Deus, a gente tem que negar, renúncia. A nossa parte é renunciar. Renunciar tudo aquilo que é contrário à palavra de Deus. Renunciar tudo aquilo que vai nos afastar de Deus. Essa é a nossa parte. Jesus já pagou o preço da nossa redenção, porém, a gente tem que fazer também a nossa parte. Ora, se nós reconhecemos Jesus como nosso Salvador, o nosso Cristo, o nosso Redentor, então a gente tem que obedecê-lo. Até porque ele disse: por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazei o que eu vos mando? Jesus é Senhor de quem lhe obedece. Ele é Senhor de quem é servo. Querido, todo servo, que eu falei ontem no culto online pela manhã, todo servo é um seguidor de Jesus, mas nem todo seguidor é servo. E isso você pode observar naquela passagem em que Jesus pregou para a multidão que estava ali. Enquanto Jesus orava pela cura, enquanto Jesus expulsava demônios, enquanto Jesus estava fazendo sinais e maravilhas, a multidão estava em volta dele atento. Foi o Senhor Jesus falar do que estava para acontecer com ele, que era a sua prisão, julgamento, condenação, morte. A Bíblia diz que a multidão deixou Jesus e foi embora. Só ficou os 12 discípulos. E aí Jesus ficou tão indignado com aquela atitude do povo, com a ingratidão do povo. Então por isso que a gente entende quando a gente também sofre ingratidões por parte de algumas pessoas, porque até o meu Salvador recebeu ingratidão do povo. Jesus curou, Jesus ressuscitou mortos, Jesus multiplicou pães e peixes, Jesus fez maravilhas. E quando Jesus falou do que iria acontecer para ele, que ele iria ser preso e ia morrer, o povo virou as costas para Jesus. Jesus fica indignado e pergunta aos seus discípulos: e vocês não querem me abandonar também? Então observa que servo é diferente de um simples seguidor. O seguidor segue pelos benefícios, o servo não. O servo segue porque ele reconhece a autoridade do Senhor sobre a sua vida. Jesus, ele quer que nós sejamos servos dele. Foi ele que disse: se alguém me servir, o Pai o honrará. Você quer ser honrado pelo Pai? Você quer ter proteção? Você quer ter livramento?
Você quer ser salvo? Sirva Jesus. Não há o que você temer. Não há o que a gente temer se nós formos autênticos servos. Autênticos servos. Fica com essa palavra da parte de Deus ao teu coração. Se você quer proteção, é a presença de Deus em tua vida. Nada adianta você ter uma figa. Tem pessoa que gosta, né? Acredita nisso. Vou colocar uma figuinha pendurada no meu pescoço, né? Aquela figuinha assim, né? Aquela mãozinha, vai me trazer proteção contra mal olhado. Bobagem, não vai. Tem pessoas cristãs que têm a palma de uma mão com um versículo bíblico. Deus vai te proteger pela tua frente, por trás, alguma coisa assim. Também fico ali pendurado, acha que aquilo ali vai dar proteção. Não vai, é heresia. A proteção é a tua comunhão com Deus, é a presença de Deus com você. Isso te dá proteção. Querido, não adianta você colocar a tua esperança nessas coisas, que isso não vai te proteger do mal, não. Não vai. Se você quer a proteção de Deus, é a presença de Deus na tua vida. E para alguém ter a presença de Deus na sua vida, você tem que estar vivendo em aliança com Deus. Aí sim, você tem a proteção de Deus. Quem é que vai tocar em Deus? Se o Espírito de Deus estiver em você, quem que vai tocar em você? Quem? Nem mal vai poder tocar. Nem mal. Entenda isso. Por isso, esteja em aliança com Deus. Se de repente existe alguém que está assistindo essa live ou vai assistir depois, que você esteve em aliança com Deus por um período, alguma situação você enfrentou na tua vida que o diabo usou para enfraquecer você na fé e fez você se distanciar, se arrependa e volta. Volta à comunhão com Deus. Jesus disse, vou citar de novo: porque me chamai de Senhor, Senhor, e não fazei o que eu vos mando. Querido, volte à comunhão com Deus. Volte a estar unido com Deus. Se você ainda não estava em aliança com Deus, pastor, eu estou ouvindo essa verdade agora. Então tudo que eu aprendi outrora, eu estou vendo que eu aprendi errado. Bom, se você aprendeu a desobedecer a Deus, você aprendeu errado. Se você aprendeu a ter outros deuses além do verdadeiro Deus, você aprendeu errado. Mas se Deus está te dando permissão de você aprender o que é certo, a viver com Deus, então, querido, arrependa-se. Arrependa-se dos teus erros. Reconheça Jesus como teu Senhor e Salvador. E aquilo que eu tenho dito por esses dias, assim quando voltar tudo normal, comércio voltar a funcionar, as igrejas poderem estar abertas para receber o povo para adorar a Deus, procure uma igreja pautada aqui, na palavra. Mas não é meia palavra não, tá? Pautada aqui, alicerçada aqui, que vive realmente o evangelho da cruz. Porque evangelho sem cruz não é evangelho. Cruz quer dizer renúncia. Se nós queremos ser salvos, nós temos que renunciar à vida errada, renunciar o pecado. Temos que obedecer a palavra. Procure uma igreja que esteja realmente vivendo. Ele prega, mas vive a palavra. Porque não adianta só chegar aqui, abrir a Bíblia e ler, assim está escrito na Bíblia, e depois viver tudo o contrário. Não. Tem que pregar a verdade e tem que viver a verdade. Claro, se você diz assim, poxa pastor, eu estou gostando da maneira que Deus me usa para ensinar, é tão claro para a gente entender. Se você quiser congregar aqui conosco, renovar a tua aliança com Deus, fazer uma aliança com Deus e congregar aqui conosco até o dia que Jesus volte para nos levar, vai ser um prazer imenso.
A igreja onde eu sou pastor, a igreja Nova Esperança, fica aqui na rua Doroteia Lidman 350, esquina com a rua 7 de setembro, no bairro Morada do Sol 3, aqui em Castro. Nosso salão todo verde, por fora a placa também é verde, com os dizeres dourados, né? Aqui onde era o mercado Iguaçu, aqui está a igreja, o templo da igreja Nova Esperança. Se você quiser servir a Deus aqui com a gente, congregar com a gente, renovar a tua aliança, ou fazer uma aliança com Deus, para a tua salvação, as portas, assim que o governo municipal liberar, estarão abertas para receber a todos. E eu acredito que esse mês de abril agora, já por esses dias, a gente já vai ter boas notícias para poder aqui reunir o povo para juntos nós adorarmos a Deus. Tá bom? Nós vamos fazer uma oração agora, em nome do Senhor Jesus. Se possível, feche os teus olhos. Pai Santo, Pai querido e Pai amado, eu te louvo, Senhor. Eu te exalto, eu te engrandeço pela tua palavra. Senhor, obrigado pelo Senhor me dar o esclarecimento, o entendimento, meu Pai, desse livro que para muita gente é muito complexo, mas o Senhor tem nos dado o entendimento desse livro profético. O Senhor está nos preparando para que nós possamos permanecer alicerçados em Cristo Jesus, porque só Ele é o nosso Salvador, não existe outro. Oh Pai, tem misericórdia da gente, tem misericórdia dos nossos familiares, tem misericórdia de todo o teu povo espalhado por este mundo afora, mas tem misericórdia também dos ímpios, porque ainda o Senhor está, meu Pai, agindo com misericórdia, para levar às pessoas um despertar e o arrependimento. E essa pessoa que está, meu Pai, lá na sua casa, ou aonde ela estiver, reconhecendo, meu Pai, o Senhor, reconhecendo este evangelho genuíno, esta palavra verdadeira em sua vida, perdoa-lhe, Senhor, pelos seus pecados. Essa pessoa que está dizendo: Senhor, me perdoe por ter vivido tanto tempo longe desta verdade. Eu quero o Senhor como meu Senhor, como meu Salvador. Oh Pai, aceita esta pessoa, aceita esta pessoa em tua presença, em nome de Jesus. Mas eu também oro, Pai, por todas as pessoas que carregam em seu corpo algum tipo de enfermidade. Sabemos que só o Senhor é que pode fazer milagres acontecer. O médico não pode fazer milagre, sacerdote nenhum pode fazer milagre, só quem faz milagre é Deus. Então, Senhor, essa pessoa que precisa de um milagre, cura esta pessoa. Meu Deus, ordena que essa enfermidade vá embora, ordena que essa dor, que essa doença, esse câncer, essa AIDS, esse problema de infecção, de inflamação, esse problema do coronavírus, seja, meu Pai, a peste, a praga que for, que atingiu o corpo dessa pessoa, em nome de Jesus eu lhe peço, cura esta pessoa, meu Pai, cura esta pessoa, liberta essa pessoa de todo este mal, em nome de Jesus Cristo. Espírito de enfermidade, abandona o corpo dessas pessoas, em nome de Jesus. Receba a cura, seja sarado, seja liberto, em nome do Senhor Jesus. O poder do Cordeiro, o poder de Jesus, o poder de Deus Pai te alcança onde você está. Seja livre agora. Eu declaro isto mediante a fé. Seja livre em nome de Jesus. Seja livre, seja curado, seja liberto, para a honra e glória exclusiva do nome do Senhor Jesus. Graças a Deus. Glória a Deus. Meus amados, agora são 19 horas e 50 minutos. Hoje fizemos até uma live mais rápida, né? Quase uma hora, verdadeiramente 55 minutos de live. Amanhã eu vou estar aqui novamente com todos às 7 da noite. Essa semana, todos os dias,
exclusivamente 7 da noite. De hoje, segunda-feira, até sábado que vem, às 7 horas da noite, todos os dias, dando aqui continuidade ao estudo do Apocalipse. Amanhã nós estaremos entrando aqui então no capítulo 18 do Apocalipse, o anúncio da queda de Babilônia. Olha, um outro ponto com mais detalhes que João vai dar aqui: a ruína, ou seja, o triunfo de Cristo sobre o dragão, sobre a besta que emerge do mar, que é o anticristo, a besta que emerge da terra, que é o falso profeta, e sobre a própria Babilônia. Detalhes a mais que o Espírito Santo concedeu a João lá na ilha de Patmos. Vamos falar sobre o anúncio da queda de Babilônia, os lamentos dos admiradores da Babilônia, e a ruína da Babilônia é completa e definitiva. Amanhã vai ser, olha, muito forte o estudo. Muito forte o estudo. Aí depois, na quarta-feira, o júbilo no céu, que é o capítulo 19. Depois, olha só, depois, quinta-feira, a prisão de Satanás por 1000 anos, que fala da primeira ressurreição. Depois, na sexta-feira, sobre o novo céu e nova terra. E por fim, o sábado, que continua ali falando do novo céu, nova terra, nova Jerusalém, o capítulo 22. Eu acredito que até domingo a gente finaliza esse estudo do livro do Apocalipse. Então, convide a sua família, convide amigos, para eles curtirem a página da Igreja Nova Esperança, independente de religião. O intuito aqui é levar esclarecimento sobre o que está acontecendo e sobre o que vai acontecer. Está tudo revelado aqui na palavra de Deus. Tá bom? Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. 19h52. Compartilhe ao máximo aí na tua rede social esta live. Deus abençoe. Até amanhã, querendo o nosso Deus. Um beijo no seu coração.